dele agora, ou pelo menos essa análise agora, há um passivo de tempo muito grande da Câmara de Santos, né? Porque se estão agora verificando a aprovação, reprovação, encaminhamento ou não das contas, bom, dos prefeitos que sucederam o Beto Mansur, então a gente vai demorar mais uma década para essa análise, para esse exame. E com relação ao que disse o Nicolau, do Ministério Público agir por provocação, a promotoria tem a possibilidade também de agir por ofício ou mediante conhecimento dos fatos. Então cabe ao promotor, e pode o promotor responsável instaurar ex ofício o inquérito para apurar eventualmente a prática ou não de algum ilícito, de alguma conduta contrária à legislação. No mais, sobre os fatos em si, eu sinceramente não tenho conhecimento mais específico para falar, aprofundado para falar. Eu me lembro alguma coisa dessa questão relacionada ao percentual destinado à educação. Agora, se essas verbas que o ex-prefeito alega fazer parte podem ou não ser computadas, aí o órgão técnico específico é que vai dizer e vai responder se vale segurança, se vale obra de infraestrutura, se é só o valor destinado ao custeio do professor, manutenção de escola, enfim, porque há essa discussão, quer dizer, para o ex-prefeito mais do percentual foi foi alcançado, e para outras vertentes aí esse valor está aquém, enfim, não foi atendido. Então, sem propriamente falar do mérito, o que me chama a atenção aqui, o que eu também divido com o nosso ouvinte, é justamente o lapso de tempo decorrido para essa verificação, né? Já faz mais de uma década tudo isso. 6h56, segundo a mesma reportagem, a Câmara Municipal admitiu que não envia mesmo. Agora ficou faltando a explicação de por que isso acontece. Vamos aguardar uma manifestação mais consistente a esse respeito. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Nicolau? Não, eu acho que eu já falei tudo o que poderia ter falado em relação a isso. Veja bem, se você não quer provocar e nem criar nenhum tipo de comentário de desconfiança, não prevarique, então, nas suas funções. Eu acho que prevaricou. Que interesse teria a Câmara de Vereadores em não enviar? Então, nos leva a crer que alguma coisa escusa vem acontecendo. Então, isso é uma função real da Câmara. Não rejeitou as contas, manda o Ministério Público, vai ser avaliado o prefeito, se for julgado culpado, sofrerá sanções. Se for julgado inocente, será absolvido. Então, não vejo o porquê desse tipo de proteção. 6h57, vamos a Balsas e Estradas. Balsas e Estradas. Muito bem, ZR. Chegando informações, as travessias Santos, Guarujá e Guarujá Bertioga estão paralisadas por excesso de neblina e também o grande crescimento das filas também. Fica a nossa dica pro ouvinte aqui do Bom Dia 98. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas estão em operação e o tempo de espera é de aproximadamente 30 minutos, ambos os sentidos. Nas estradas a operação está em vigor a 5x5 e atenção ao motorista, lentidão na Anchieta, na chegada a São Paulo do quilômetro 13 ao quilômetro 10. Então a situação nas balsas hoje promete, né? Contratempos, já que por causa da neblina as travessias Santos, Guarujá e Guarujá Bertioga estão interrompidas neste momento. 6h58, a operação Fake Job resulta na prisão de 8 pessoas em Praia Grande, Thiago. Exatamente, Zé. A operação mobilizou mais de 20 policiais civis de Brasília ontem. Os agentes estiveram em Praia Grande, onde prenderam 8 pessoas por suspeitas de fraudes envolvendo oferta de emprego. De acordo com as investigações, a quadrilha anunciava ofertas de emprego em sites e jornais. Os interessados, porém, eram informados que, para conseguir a vaga, deveriam fazer um curso à distância no valor de R$150. Em seguida, descobriam que os empregos anunciados não existiam.
6 mulheres e 2 homens foram detidos. O líder do grupo, identificado como Renan Romero Dias, continua foragido e a polícia investiga o seu paradeiro. Renan Romero Dias, sabe que eu tô assistindo agora na Netflix, revendo a série Narcos, né? Então, o Renan, com esse nome, ele poderia ser o nome de personagem fictício, né? Claro que eu não tô fazendo nenhuma insinuação quanto a esse crime, mas, de qualquer maneira, não é? Tá sendo procurado por essa fraude, que eu acho muito covarde, né? Se aproveitar das pessoas que querem trabalhar, golpe, né? E se sustentar. É o velho golpe do bilhete premiado, o golpe de levar vantagem, é o golpe que usa da inocência das pessoas para fazer esse tipo de... É muito covarde mesmo, isso aí é uma coisa covarde. Cobra, né? Parece R$150. Isso, propondo, oferecendo um curso falso. O curso... É muito covarde. É uma esperança que dá para uma pessoa que está desempregada, está desesperada para arrumar um emprego, aproveita-se de um momento em que o país vem passando por um desemprego grande e a pessoa vai inocentemente e entra. É o golpe. Agora acontece isso no comércio, acontece recorrente na internet, tem muito esse tipo de golpe, valores abaixo do valor de mercado. E tem que ser punido, o sujeito desse tem que ser punido, tem que ser preso mesmo e condenado, né? Espero que não seja simplesmente processado e sim condenado, né, Rafael? Eu acho que isso é muito covarde isso. Não, exatamente, acaba atingindo a pessoa quando ela está num dos momentos mais fragilizados, né? Porque está desempregada, enfim, busca a recolocação. Esse caso foi tratado pela polícia como crime, então, enfim, tomou essa outra conotação, mas não raras às vezes, Nicolau, Zé e ouvinte, situações semelhantes a essa chegam também ao PROCON, não é? Porque há casos de cursos que são oferecidos mediante a promessa de reinserção, recolocação daquele trabalhador desempregado no mercado de trabalho, e muitas das vezes a coisa é feita com uma sutileza, com uma riqueza de detalhes e informações que realmente fica difícil até você caracterizar alguma conduta abusiva, alguma prática ali infratora, enfim, quando isso obviamente não descamba para a esfera criminal e aí se caracteriza um estelionato, alguma coisa do gênero, porque é muito importante que haja essa percepção por parte dos interessados aqui, dos trabalhadores que buscam essa recolocação, não é? A gente sabe que não tem milagre, não tem aqui o almoço grátis, como a gente diz, e de tal modo que se para arrumar um emprego o candidato, né, a pretensa vaga precisa desembolsar certa quantia ou se capacitar para um curso específico, não para uma habilidade ou não para para alguma capacitação que ele já possua ou tenha, é importante que acenda aí o sinal de alerta, é importante que ele fique atento, porque essa não é a regra do jogo, não é assim que as coisas funcionam normalmente, então isso por si só já deve chamar a atenção. Tivemos um caso aí recentemente aqui em Santos, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, em relação à desaposentadoria ou então o processo de desaposentação. Não, eu acho que não era nem desaposentadoria, era processo em cima da aposentadoria para receber uma revisão, e até de uma entidade, se não me engano, sindicato de aposentados aqui que incorreu até numa ação do Ministério Público, isso chegou lá pra gente. Essa foi uma das primeiras medidas, se eu não... E eles cobravam, né? Uma taxa. Exatamente. Porque se não cobra, tudo bem. Se não cobra, tá chamando a pessoa para tem uma futuro benefício, tudo bem, eu acho que até justo. Agora, cobrar, eu acho que está querendo obter lucro em cima daquilo que está acontecendo. Não, e aí o que eles fazem, Nicolau? Eles tentam dar um ar de legalidade a essa situação, não é? Então, não digo camuflar a cobrança, mas fazer com que ela tenha a maior aparência possível de legalidade, quando em situações como essa, veja, foge ao senso comum, né? Quer dizer, como é que eu vou para disputar uma vaga de emprego precisar pagar ou me inscrever em determinado curso específico, né? Isso se a gente analisasse apenas sob a ótica do direito do consumidor e em relação ao mercado de consumo, nós teríamos tipicamente uma venda casada, né? Prática abusiva lá do artigo 39, inciso 1 do Código, enfim, de tal modo que situações como essa devem servir de alerta para que estes interessados
fiquem atentos e desconfiem verdadeiramente quando a esmola é demais aqui, quer dizer, não é a regra, não é assim que funciona, portanto fique atento a situações como essa. Então, atenção, tem que ser no seguinte sentido: se você tiver algum tipo de procura e oferta, é melhor desconfiar, não tem, vamos dizer assim, não é razoável que você, para oferecer emprego, você obtenha uma vantagem financeira antes. Exato. Não é um absurdo. Com exceção dos concursos públicos, que a gente sabe que há necessidade de inscrição. Exatamente, que aí é inerente à administração pública. Agora, para a esfera privada, enfim, para as vagas no mercado de trabalho da iniciativa privada, obviamente que não é assim que a coisa funciona. Mas até os concursos públicos, já que você tocou no assunto, eu acho até valores exorbitantes em alguns concursos públicos de algumas prefeituras, valores até um tanto quanto altos, e não justifica muito a cobrança, né? Veja, aí é uma questão. Mas eu acho que poderia ser até questionado isso. Não é a matéria do momento, não é discussão. Não, veja, mas assim, até pra. Mas eu questiono porque tem concursos que são altos. Qual é a ideia do concurso, Nicolau? O custeio de todo o certame lá, quer dizer, a alocação do espaço, elaboração de provas, fiscal no dia de prova, edital, tem uma equipe mobilizada para isso. Então, em tese, o valor do concurso, né, arrecadado por meio da inscrição. Concurso, Rafael, que a pessoa nunca é chamada, acontece muito isso em prefeituras, pagam pelo concurso, criam uma expectativa. Sim, depois o concurso em X vaga, determinada vaga tem tantas vagas, às vezes um número até alto, aí quando você vai ver, vamos supor, vou dar um exemplo, tem 50 vagas, aí chamaram 4, 5 primeiros colocados daquela vaga e o restante não chama, aí caduca o concurso depois de 2 anos. Acontece em muitas prefeituras e até em governo do estado. Eu diria que acontece no âmbito federal. Deveriam também. Devolver o dinheiro. Acontece na administração pública de um modo geral, mas isso é fruto de má gestão. Se a gente tem má gestão em várias frentes, obviamente que aqueles que cuidam da elaboração de concurso também pecam por essa falta de gestão. Infelizmente, é a consequência daqueles que não estão habilitados ou capacitados para a função. Isso é fato, ponto. Agora, a gente não pode aqui misturar a questão que norteia a administração pública e que, portanto, legitima a cobrança para concurso daquilo que se tenta fazer em relação à iniciativa privada. Quer dizer, o camarada que vai, o trabalhador que quer, almeja determinada vaga de emprego, ele não pode pagar por essa vaga, e pior ainda, que na verdade era fraude pura, né? Quer dizer, ele pagava para nada, era puro desvio ali de dinheiro, mas o concurso em si, deixado de lado tudo isso que a gente sabe que tem, o concurso em si, o valor serve para custear todas essas despesas inerentes à prova. Aí justificado pelo nome da operação, fake job, quer dizer, trabalho falso, literalmente. 7 e você pode participar conosco, interagir com o Bom Dia 98. Participe do Bom Dia 98. WhatsApp 997829970. Pelo telefone 3284-1100 ou pela página no Facebook, facebook.com/Bom Dia 98. E às 7h07 nós temos conosco a presença diária da Churrascaria Tertúlia. Churrascaria Tertúlia maravilhosa, uma churrascaria de alto nível para você saborear as melhores carnes nobres escolhidas diariamente, com controle de qualidade incrível. A qualidade no atendimento dos produtos é um referencial, mais um dos referenciais da Churrascaria Tertúlia, que tem para você hoje o rodízio a R$54,90. R$54,90, sábados, domingos e feriados R$79,90, assim como nas datas especiais. Vá à Churrascaria Tertúlia, hein? Já começa a ter água na boca aqui logo no café da manhã. Aqui para nós também o assunto do café da manhã é o almoço e o jantar, e pode ser sem dúvida nenhuma nessa excelente churrascaria. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu de Guzmão 187 em Santos, telefone 3261-1641, acesse churrascariatertulia.com.br. 7 e 8, vamos ficar por dentro dos principais fatos do noticiário nacional. Giro Nacional. Prefeito do Rio baixa o tom e admite que o pior prédio era o da Austrália. O prefeito Eduardo Paes vem querendo concorrer com a ex-presidente Dilma, se colocando mal, falando pérolas. Ele que ofereceu um canguru numa hora que realmente imprópria para brincar. Então, para brincar com a falta de condições. Ridícula, né? Isso.
Ô Zé, falta ali um mínimo de desconfiômetro, né? Eu não sei o que ele pensa, mas ele deve se achar lá no Rio a última bolacha do pacote. Depois que ele falou pro Lula. Pelo amor de Deus. Depois que ele falou pro Lula, presidente, ele vai comprar um sítiozinho, vai comprar um sítio lá. Então, depois que ele falou que a cidade de Maricá era depois que ele falou um troço daquele, o cara. E é o Eduardo Paes que queria paz, né? Exatamente. Agora, ele falou da Austrália porque ele tomou uma bomba no e-mail do Fantástico, né? Mostrando, né? Porque simplesmente não falaram, eles mostraram no Fantástico domingo, com a audiência da Globo, aquela audiência que quase todo o país, 80%. Então ele tomou uma bomba ali, ele falou que é o pior, óbvio. Porque se ele fala que é o menos pior, imagina o que vem, claro. Imagina os outros. Não, mas até a justificativa também não convence, né? Ele fala, não, isso é da iniciativa privada, tal. Bom, mas a fiscalização é da prefeitura. A prefeitura tinha a responsabilidade pelas obras do entorno, sim, obras de acessibilidade e outra. Se faz parte da Olimpíada e a prefeitura do Rio cedia a Olimpíada, interessa diretamente à prefeitura verificar como é que tá a obra. Agora, o que eu não entendo, sinceramente, é como que se chega a esse último estágio, quer dizer, se supera todo e qualquer estágio, né? Porque já havia sido feita a entrega das chaves, vamos assim dizer. Quer dizer, eles só se depararam com essa situação quando a delegação entrou, porque eu não consigo e não quero acreditar que alguém da prefeitura foi lá, olhou e falou, não, isso aqui para o australiano tá bom, eu não sei para quem tá bom. Precisamos chamar o Sérgio Moro para investigar aquelas obras, olha, né? Você não acha? A gente precisa clonar o Sérgio Moro, porque é tanta aquelas coisa obras que só o Sérgio Moro não dá conta. Aquelas obras, Rafael, tem o TC, tem o Debrecht. Sim. Não, será que aqueles prédios estão feitos? Você falou do Fantástico, então você viu, eu vi também, o ouvinte certamente viu as imagens, né? Quer dizer, ali era uma coisa, não é um detalhe, não é uma rachadura, não, faltou uma mão de tinta, não, tinha balde, de falta de forro no teto, quer dizer, uma situação ali que era precária. O que a representante da delegação australiana disse, de que não havia condições mínimas de habitabilidade, ela tem razão, ali não é mesmo. Você imagina você, Rafael, você comprou um apartamento num prédio, aí você toma posse desse apartamento, um prédio totalmente novo, sim, construído, você chega lá nos corredores tem balde, tá vazando pelo teto. Não, o pior ainda é mais ou menos a história, né? Não, mas o pior ainda eu saio da Austrália, tenho lá toda a minha estrutura, moro de forma condizente aquilo e venho para participar da Olimpíada e me coloca numa situação dessa. É pra chorar. Os australianos já amenizaram o tom ontem, foi colocado uma força-tarefa de 600 operários, mas por que deixar chegar a esse ponto? Por que não faz isso antes, Os argentinos reclamaram, os suecos também e a culpa era do síndico, você viu, né? E o síndico era argentino, você viu? É verdade. Ele falou ontem na televisão que uns condomínios, né, no caso aquele conjunto de prédio, tem um prefeito, né, que é quase uma cidade olímpica, né, que foi criado, e a culpa é daquele prefeito que cuida daquela cidade olímpica, ou seja, não é dele. E ele você colocou muito bem, muito sem graça, né? Depois não condiz com o papel que ele ocupa. Vamos colocar até um canguru lá dentro, pelo amor de Deus. Então, e a imprensa australiana não perdoou, né? E fez um meme, falou assim, então, você nos dá um canguru que nós lhe damos um burro. O Eduardo Paes, nessa questão toda, ele só tem algo que ele está gritando e eu sou obrigado a concordar com ele, muito embora as manifestações sejam totalmente fora de qualquer propósito e qualquer equilíbrio, né? Realmente ele consegue piorar a situação. Ele quer ser engraçado, acaba fazendo uma piada sem graça. É que o Estado deixou ele na mão, né, enormemente, na questão do repasse de verbas e obrigações para a Olimpíada. A prefeitura teve que arcar com grande parte aí dos custos das obras, mas de qualquer maneira não se justifica, uma verdadeira vergonha, se bem que a Austrália declarou que amanhã deve ocupar os apartamentos da Vila Olímpica, mas você sabe como é que são esses europeus e os australianos também, que tem uma cultura baseada na cultura britânica, que esse gasto a mais que eles estão tendo, isso realmente causa um desgaste muito grande. Não é assim que funciona nesses países, não é? Não, o mal tá feito, já foi criado, a antipatia já está. E o desgaste com a imagem, né? Quer dizer, a imagem já vem arranhada por uma série de fatores. E ali não é o Eduardo Paes, ali é o Paes, né? Isso. Não é Paz.
ali não é ele, ali é o Brasil. Exatamente. Que está sendo representado. Quer dizer, a gente tem a questão, povo, né? Não, e outra, Nicolau, a gente tem a questão da turbulência política, do problema da Zika vírus, não sei mais o que, quer dizer, e ainda tem todos esses entraves que seriam absolutamente desnecessários se houvesse o mínimo de seriedade ou de fiscalização. Aconteceu o problema, ok, antes disso tudo, porque o problema não aconteceu no dia anterior, o problema já vem desde a entrega. Isso aí são por causa desses indivíduos que nós somos chamados de República de Bananas. É verdade. E a prefeita da Vila Olímpica é a ex-jogadora de basquete, Janete. Será que ela tem também habilitação para cuidar disso, para administrar? Não, né, Zé? Então, fica essa questão. Ela fica sob o domínio dele, do Eduardo Paes, e sob a gerência dele. Isso aí, ela é simplesmente uma pessoa que coordena. 7h14. Presidente do TSE diz que Lava Jato deve inibir Caixa 2 nessas eleições. Foi a declaração do presidente do TSE, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que acha os comentaristas. Vai inibir o Caixa 2, se a Lava Jato? Não, muito pelo contrário, eu acho que vai aumentar. Eu acho ridículo essa contenção ou esse contingenciamento, né? Ou essa tentativa de restrição em cima das eleições. Vamos pegar um exemplo aí da maior democracia do mundo, Estados Unidos, né? Que nós temos aí o Donald Trump, temos aí a Hillary Clinton, que recebe dinheiro. O Donald Trump, ele põe dinheiro dele, né? Que o cara é um bilionário. E quanto mais você encurtar uma eleição, quanto mais você tirar o lado financeiro de uma eleição, o que você está provocando? Você está provocando fraudes, você está provocando menos conhecimento da população em relação aos seus candidatos. Eu acho que não é por aí que você faz o controle. Eu acho que é de uma outra. E outra, Nicolau. A doação só vem das empresas. Como é que uma pessoa física, ainda mais num país como o nosso, né, que todo mundo esconde um pouquinho do imposto de renda, que é uma coisa. Não, e eu gostei ontem do que o Ayrton, o advogado que participa do Jornal da Cultura às segundas-feiras, junto com o Marco Antônio Villa, falou. Ele falou: olha, é de certa forma até ingênua essa declaração do ministro, pelo seguinte sentido: se cria uma dificuldade, mas obviamente que não se impede e você não modifica por isso a conduta das pessoas. Quer dizer, se quiserem fraudar ou burlar o sistema, conseguem. Ele falou: olha, candidatos mais modestos vão arregimentar 100 número de CPFs. Candidatos um pouco mais consistentes, 1.000. Outros maiores, 10.000, porque você tem a limitação de acordo com o valor da renda declarada, etc., para mandar pro candidato. Então, a gente sabe que existe, não tem? Você consegue lá em São Paulo, não sei se é na 25 de março, aonde mais, a lista lá com as declarações de imposto de renda das pessoas. Você tem lá o banco de dados, enfim, sendo fornecido quase que gratuitamente. Então, vão começar. O que vai acontecer é que vai ter depois declaração imposto de renda de CPF de pessoa que a pessoa fora isso, Rafael, fora isso, o lado da democracia. Não, isso eu concordo contigo. Eu não entendo como democrático. Bom, você vê, a gente está num momento eleitoral de pré-campanha, campanha, enfim, e você vê que as coisas estão bem calmas, né? Quer dizer, assim, não há possibilidade de um movimento maior. Como você disse, eu também sempre falo aqui no programa, não tem almoço de graça. Para o candidato poder aparecer, ele vai ter que criar mídia. Ele vai criar, além de gratuito, que é o único horário gratuito que nós temos na TV. Sim, do horário eleitoral. Rádio, TV e rádio, né? Que tem aquele horário gratuito. O resto da mídia é paga. Não, e outra, Nicolau, qual é a essência do candidato? Ele se colocar como tal, né? E para isso ele precisa se autopromover, divulgar, enfim. Então quando você acaba imagina uma situação dessa para um presidente da República, quando nós tivermos a eleição, que o candidato tem que viajar pelo país inteiro e não vai andar de avião de graça, ele não vai andar de ônibus de graça, não vai andar de carro de graça, não vai ter assessores de graça. Como é que ele faz? Então não se divulga. E isso cria uma ignorância na população, né? Porque a população acaba ficando à parte da disputa eleitoral e acaba votando naquele que já tem um nome já prefixado ou que tem uma mídia
Eu não estou simplificando a discussão, não é fácil realmente, mas você parte do tudo pro nada, né? Ou do nada pro tudo, enfim, porque veja, qual é o grande medo, receio, justamente por essa autopromoção, etc., o abuso do poder econômico, né? Então, evitar que os candidatos que têm um maior recurso financeiro possa, enfim, arregimentar votos, comprar, então a questão do showmício, tudo aquilo lá vedado, mas daí a também se proibir quase que toda e qualquer propaganda, me parece um tiro no pé. Conflito e prisão de Suplicy marcam reintegração de posse por polícia militar. Então, ele tentou fazer uma intervenção contra a ação da polícia, uma desocupação ali na região próxima a Raposo Tavares, uma ocupação ilegal de 350 pessoas, e o Suplicy se deitou no chão, foi removido aí pelos PMs e, é claro, reclamou de abuso de autoridade, mas a polícia disse que ele estava se interpondo contra uma ordem policial. Que abuso de autoridade que teve, Zé? Que abuso de autoridade? Um processo que rolou aí, se eu não me engano, 5, 6 anos esse processo rolando. É o dono do terreno, se não foi quem mais. É o dono do terreno? Não, o dono do terreno querendo tirar. É particular. É da prefeitura. É da prefeitura. A ordem é da prefeitura. Não, mas eu acho que tem particular nesse terreno. Eu vi o nome. O processo partiu da prefeitura, pelo menos. Agora, desocupação do terreno, invasão ilegítima. Eu quando vi, Nicolau, falei, não, alguma coisa eu achei que era alguma coisa envolvendo o governo do estado, ou enfim, então só os particulares, que eu falei, o Suplicy era secretário de governo do atual prefeito até pouco tempo atrás. Então, quer dizer, eu falei, não, como é que pode? E ele saiu, quer dizer, se a ideia era criar um factoide ou chamar a atenção da mídia, já que ele é candidato, né? Ele é candidato a vereador em São Paulo, então ele conseguiu, porque é lamentável uma postura dessa também. Ele tomou atitude em defesa de quê? Em defesa do errado? É esse tipo de... Existia uma decisão judicial, já julgado, transitado em julgado. A polícia militar já estava lá, chegou, eu vi até na televisão, naquele jornal das 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, que a polícia já estava a postos, somente esperando o oficial de justiça para poder efetivar a remoção do pessoal. Isso ontem de manhã. Aí ele chega lá para tentar impedir. Não, e outra, era uma área de risco, quer dizer, não é. Olha a foto, um senhor de 70 anos de idade sendo carregado. Olha a foto que nós temos nos jornais. Mas isso a gente falou da questão lá do emprego e do valor, etc., de se abusar, não é? Da crença, enfim, até da ignorância das pessoas. E aqui, de certa forma, vai pelo mesmo lado, porque ele está garantindo ou protegendo o que essa área de risco. Deixa a pessoa então, lá. Amanhã, tem uma você chuva, mora no prédio? Você mora no prédio, Rafael? Eu moro em prédio. Eu também moro em prédio. É que mesma coisa que entrar num apartamento, invadiu, aí vem lá um vereador, não vamos tirar ele do prédio. Mas aqui, Nicolau, tem um agravante ainda. Aqui o problema é que se essas pessoas continuarem na área onde estavam, corre o risco de morrer todo mundo. Sim. Porque a área é de risco. E é isso que mais causa indignação. Além do conflito entre prefeito e secretário, ou ex-secretário, que são todos do mesmo partido, ainda tem ali a pregar no deserto, porque ele está garantindo, defendendo o interesse de quem? Defendendo o interesse das pessoas morrerem soterradas, só se for isso. Porque a área é de risco, a ocupação não é para privilegiar ou garantir direito à propriedade de alguém também, especificamente, não, é para garantir a salvaguarda das pessoas. Então, as pessoas ocupam irregularmente as áreas porque não tem condições, enfim, mas existe toda uma estrutura, né, de pessoas que ganham dinheiro com isso, ou tem dividendos políticos que incentivam e vendem, não é? Sabe-se lá, atrelados a quais forças, para que as pessoas fiquem ali e passem ao largo da fiscalização, gerando ocupações irregulares e uma série de problemas urbanos. Nós tivemos há pouco tempo denúncias na região aqui de Santos, Jardim São Manuel e algumas áreas. São Vicente também, né? São Vicente tem a fazendinha. Também. Tivemos denúncias de algumas áreas, e áreas, Zé, em cima de mangue, que foram aterradas, inclusive houve uma fiscalização muito grande em cima desses containers de aterro aí, dessas caçambas, né? Uhum. Que existia uma máfiazinha de pessoas que pegavam caçambas de entulho e levavam exatamente nessas áreas, aterravam áreas em cima de mangue, prejudicando a natureza, e vendiam, depois cercavam e depois vendiam aqueles terrenos para construção
de barracos. Então, existe um comércio em cima disso, um comércio ilegal, explorando o pobre coitado, daquele que não tem onde morar, que acabavam comprando aquela área para construir um barraquinho de madeira para ter onde morar. Então, e fora as políticas que nós sabemos muito bem, que são políticas do governo do estado, governo municipal, da Coab, que são vendidos apartamentos a preços mórbidos, né? Muito a preços muito abaixo, módicos, a preço muito baixo do custo, né? E as pessoas vendem esse apartamento, tanto que a ação do estado atualmente de famílias é colocar o imóvel no nome da mulher da família, porque o homem às vezes separava da família e por muitas vezes vendia aquele imóvel e voltava para a favela ou voltava para aquele local onde eles moravam. Então, para obter lucro, existe uma carência da sociedade, a sociedade precisa realmente de políticas urbanas, uma política de moradia, uma política, óbvio, existe essa política, mas ela é deturpada e por interesses às vezes financeiros. CF passa a finalizar imóveis de até 3 milhões de reais. Então, a Caixa Econômica agora aumentou o teto do financiamento como uma forma de incentivar a construção civil no país, que vem sofrendo muito com a crise, Nicolau. 3 milhões para construção, dependendo do financiamento. Tipo de construção, não é um financiamento um tanto quanto alto, né? Eu acho o financiamento baixo, porque o valor é para a construtora, não é para o imóvel em si. Não é para o adquirente. Não é para adquirente. Se fosse adquirente, eu ia comprar um apartamento aqui de frente para a praia, que deve estar em torno disso aí, de 3 milhões. Uma cobertura, né? De frente para a praia, mas... Tá mais, hein, Nicolau? Tá mais, eu não sei. Eu também não sei que não eu nem passo. Não é pro meu bolso, então nem passo. Vocês estão falando de cobertura aí? Tá, passo nem perto disso. Boa. Agora, o valor de 3 milhões para construção de um prédio popular. Só não pergunta pro Lula, que ele não sabe, porque o triplex e o sítio não são dele, né? Então ele não sabe quanto. Desculpa, mas então o valor é um valor. Agora, e a dificuldade para adquirir esse financiamento? Se esse financiamento for rateado, eu não sei bem como é que seria a disponibilidade. FGTS está fora. Então, fica um tanto quanto difícil. Pessoas com determinada idade, passou de 50 anos, já começa a ter outras dificuldades. Pessoas que não têm uma renda, porque vamos encarar, hoje a média de salário para o pessoal mais carente está em torno de 1.000 a 2.000 reais. Então totalmente fora do financiamento. Não tem condições de fazer um financiamento. Nós já tivemos uma política, eu sou da época que nós tivemos, até falo, sou da época, né? Até o Zé fala, tu é muito velho por causa disso. Imagina, né? Mas eu lembro da PE que nós tínhamos aqui em Santos, ou da cadeira de poupança, quando começou aquela UPC, era muito mais fácil você fazer um financiamento naquela época com a poupança, existia uns valores mais próximos da realidade e você fazia um financiamento, assumiam prestações. Hoje, se você não tiver uma renda familiar no mínimo de 4 a 5 mil reais, você não consegue mais financiamento. Tudo bem que você pode somar a renda familiar, mas fica complicado. E prestações altas, em 1.000, 1.500 reais por mês. Então os valores estão muito dentro da realidade, né? Que pode ser de até 30 anos também. Mas ficam valores muito altos. Eu acho que assim, liberar a verba, muito bem, mas eu acho que tem que diminuir o valor e aonde as pessoas podem financiar para poder estarmos dentro da realidade de pessoas que realmente possam financiar. Além do limite de crédito aumentado, a Caixa anunciou que passará a financiar uma parcela maior dos imóveis adquiridos pelo sistema. Cota de financiamento para imóveis usados subiu de 60% para 70% do valor total. Uma forma de tentar aquecer o mercado. As entidades ligadas aí aos construtores aprovaram, porque num cenário que não se tem nada, algo pelo menos que sirva de alento. Mas qual é o objetivo desse financiamento? Até porque o mercado está parado, né? Então, mas o objetivo, Rafael, não é o objetivo de financiar imóveis mais populares? Com essas medidas, eles vão liberar o quê? Imóveis com preços mais altos. Não vão conseguir liberar imóveis mais populares. 7,28. Com preços altos, ingressos VIP, open bar e free food
da Rio 2016 encalham. Fica difícil, né? Porque eu entendo, como eu comprei ingresso, eu recebo diariamente comunicações lá da organização da Rio 2016. Aliás, é uma comunicação muito bem feita. Diga-se de passagem, com tanta coisa errada, essa comunicação para você consultar ingressos e tal. E eu recebi um e-mail propondo um pacote aéreo e casado e com valor bastante baixo, né? Avião e hotel um dia, R$490. Quer dizer, então, eles estão no sentido contrário agora, estão tentando desencalhar os ingressos. Porque óbvio, tudo que tem sido visto. Porque né? O que acontece? Está fora da realidade brasileira, né, Rafael? A nossa realidade, que nem em Fórmula 1, você vê anúncios aí direto de uma prova que vai ser em novembro. De 590, não 490. Você vê anúncios aí direto na TV, a Globo tem interesse direto da Fórmula 1 que vai ser em novembro. Por quê? Porque há um encalhe grande em função dos valores. Os valores são altos para mim, Zé, são altos acredito pro Rafael. Pra você eu não sei, né? Você já o Zé tá em outro patamar. É outra realidade. Mas são altos os valores e também não são valores em questões de, às vezes você pode até pagar, né, Rafael, mas às vezes é você pensar assim, será que vale o que eu estou pagando? E o entorno da despesa. Então, para você ir para o Rio de Janeiro hoje, para você ver uma prova um jogo da Olimpíada, você não tem somente o ingresso, você tem todo o entorno, locomoção, estadia, e uma série de outras coisas que vão ocorrer e vai te gerar uma despesa. Então tá aí a nossa realidade. Infelizmente vai encalhar. Eles estão com dificuldades e eu não sei como é que eles vão resolver, porque se não baixarem os preços, eles vão ter problemas sérios. O pior dos mundos é esse ingresso ficar na mão dos organizadores. E eram ingressos, você lembra no início, Rafael, ingressos disputadíssimos. Sim. Fizeram um leilão na internet. E aí de repente surgiu um lote com mais 100 mil ingressos, enfim, sem esse, que é de área VIP, etc. Agora, é claro, é necessário também verificar o próprio mercado, né? Quer dizer, fazer um estudo do mercado, enfim, para ver qual é a precificação ali certa, correta, porque às vezes o organizador tem uma ideia ou projeta um percentual de lucro, de ganho, que às vezes fica muito distante da realidade. E nesse caso, o tempo aqui, quanto mais tempo passa, né? Mais um dia se passa, pior fica, porque tá mais próximo, né? É claro, e aí pior do que tudo, do que vender com desconto ou criar alguma forma de atrair público, é ficar com esses ingressos. Acaba até tornando injusto, porque se derem um desconto nesses ingressos. Sim, aqueles que pagaram antes. Você que comprou, você não vai reclamar? Mas eu não posso reclamar não, que eu comprei no primeiro lote, fui sorteado e comprei a R$100 cada ingresso. Não, e se eu não estou enganado, Zé, há ingressos, né, sendo vendidos a R$40 sim. ainda. Esses ingressos são R$4.000. Sim. São mais para abertura, final do futebol, com um pacote que você pode circular por toda uma certa área dos atletas ali na Vila Olímpica, tem um entorno, né? E também comida livre, bebida livre, enfim. Mas de qualquer maneira, eu acho que acima de tudo, pelo que eu tenho percebido, fora os ingressos, os estrangeiros, eles vão tomar um susto com o preço das coisas aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. Eu tive contato com pessoas que vão à Noruega, os países da Escandinávia sempre foram tidos como de alto custo de vida. Recebi um amigo sueco aqui, ele falou: Zé, o Brasil tá caro demais, tá igual ou mais caro que a Suécia. E lá no Rio de Janeiro, até o Nicolau fala muito disso, né? Que você não pode cair nessa armadilha de querer aumentar os preços demais para ter aquela vantagem momentânea de arrecadar mais, mas eu duvido que esse bom senso exista. Não, individualismo total do pessoal que quer vender, quer faturar e infelizmente esse é um conceito brasileiro. Ontem até comentei sobre algum detalhamento, por exemplo, na época da Sunab que nós tínhamos, né? Eu acho que alguns preços devem voltar a ser controlados para evitar abusos, ou então limite máximo, teto máximo de alguns preços de gêneros de primeira necessidade, porque é impossível você viver num mundo onde o cartel
né? Principalmente em Rio de Janeiro, numa época dessa que a cidade está lotada e sabe que o consumo é necessário, você viver nesse cartel, porque... Eu tenho falado lá com os colegas do Procon Carioca, né? Que o da cidade lá, eles se auto-intitulam Procon Carioca, e eles, numa das nossas últimas conversas, eles falaram, olha, a gente aqui tá correndo atrás realmente dessa questão de hotéis e tal, porque eles tiveram algo parecido também na Copa do Mundo de 2014, houve esse movimento e na ocasião a própria Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, passou a monitorar os preços, e isso é uma forma de certa maneira até comum, né, de se fazer. A gente, por exemplo, faz aqui na questão da Black Friday, etc, algumas datas específicas, mas é uma forma de você mensurar o impacto dessas ações, desses eventos no preço direto de determinado produto ou serviço. Então ali, em relação aos hotéis, houve essa análise, enfim, de certa forma, tentar assim pôr algum freio, porque esse aumento abusivo, não há tabelamento, não há congelamento de preço na sistemática atual, mas também um aumento exagerado, exacerbado, não é? E isso pode caracterizar uma prática abusiva e, portanto, a possibilidade de punição. Mas é necessário, mais do que isso, a própria conscientização dos prestadores de serviço, né? Porque a Olimpíada passa, mas depois a mácula fica. Então, me parece que esse é o aspecto principal. 7h34, nós vamos parar para o intervalo comercial, o primeiro aqui do Bom Dia 98, que a partir de segunda-feira, dia 1º, estará em novo endereço, né? Uma nova emissora, também aqui da Musicom Brasil, a 102,1, a Rádio City, transmitirá a partir de segunda-feira, dia 1º, às 6:45 da manhã, o nosso programa O Bom Dia 98. E junto com a gente a Design Gallery. A Design Gallery é eleita 6 vezes consecutivas a Top of Mind, loja mais lembrada na categoria artigos para o lar e decoração. E a Design Gallery é campeã em lista de casamento, chabar e chá de cozinha. Eu falo lá com o João Vilela, fala, João, como você consegue? Todo dia tem novidades, vários itens novos, com várias faixas de preço lá na Design Gallery. Inclusive, eu sempre falo aqui, tá? Não se iluda não, lá tem presentes legais até pro Dia dos Pais. Eu ganhei uma coleção de copos de cristal para cerveja o ano passado que é de estimação. Que se quebrar um copo daquele, já avisei lá a minha secretária que é justa causa, né? Porque, não, eu tô brincando, evidentemente. Mas tem muita coisa bacana na Design Gallery, com certeza, aquela cervejinha do final de semana, né? Então tá garantido. Só falta ele falar da chopeira agora. É verdade. É o status, é né? verdade. Depois você viu da cobertura, hein? É verdade. Bom, em 2 endereços, Design Gallery pra você, Azevedo Sodré 3, próximo à Avenida Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 do Gonzaga, Design Gallery conosco. Bom Dia 98 para agora. Voltamos já com o quadro Comércio em Foco. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. De volta aqui no Bom Dia 98. Vamos repetir, hein, Nicolau? Semana que vem de casa nova, aqui na Musicom Brasil, recebemos o convite e vamos mudar de prefixo a partir de segunda-feira, sem deixar aqui o grupo Musicom. Sem desmerecimento, sem desmerecer aqui a Rádio 98. De maneira nenhuma. Estaremos lá na 102, uma rádio mais voltada ao sistema jornalístico. Teremos a companhia de um outro jornal posterior. Então estaremos na mesma casa, mas em outra sintonia, e espero que os nossos ouvintes nos acompanhem, porque a equipe tenho certeza continuará mesmo. Exatamente. E quem gosta do nosso programa com certeza irá nos acompanhar. Agora, aqui na 98 teremos a vinda do Luiz Torquato, o comunicador Luiz Torquato. Conhece o Luiz Torquato? Eu acho que esse nome me é familiar, né? Então, é familiar para você esse nome? É bastante, né? Meu irmão, locutor, e ele vai apresentar o Morning Show aqui, uma proposta mais voltada para música, informação também, mas mais voltada para música, um programa extremamente jovem, e nós iremos fazer o nosso papel lá na 102, horário consagrado de jornalismo. Não deixa de ser uma grande honra para todos nós. Estamos a partir da semana que vem, dia 1º, no prefixo da 102, certo, Nicolau? Certo, estaremos lá
Espero que todos os ouvintes nos acompanhem. Eu, o Zé, o Thiago, o Rafael também às terças-feiras comigo. Estaremos o lá. Rick. O mesmo time. E lá com a possibilidade de ver e ouvir, não é isso? E lá teremos essa vantagem que nós vamos ter aí as câmeras no estúdio. Quem baixar o aplicativo da Rádio City certo, vai ter a visualização. Só é por isso que eu tô vindo, já aproveitei, já vim essa semana já bem vestido, porque temos que andar agora bem. Agora é banho tomado sempre. Não pode pôr o dedo no nariz, que nem disse o Rick, e que senão vão ser vistos. Fala de Home Care. A Home Life é especializada em atendimento domiciliar, que vai desde o procedimento mais simples aos mais complexos. E tem vários benefícios, como esse contato com a família que a gente sempre coloca aqui. Tem que pensar nisso, né? Que quando você tem um doente grave, a família toda adoece. E a Home Life, ela, além de treinar os funcionários para isso, consegue confortar e deixar a família em torno daquele ente querido que está precisando de uma ajuda, que vai ali. O lado emocional impacta muito nessa questão. E toda tecnologia à disposição, todos os conceitos mais modernos do mundo que você vê nos Estados Unidos, onde o Home Care é ainda mais difundido, você tem à disposição aqui na Baixada Santista por meio da Home Life, que está estabelecida em São Paulo, em Ribeirão Preto. Conheça os benefícios do atendimento domiciliar, o Home Care de qualidade oferecido pela Home Life. O escritório de Santos fica na Costa 77, na Vila Matias. Telefone 3202-6440. Conheça mais ainda pelo site homelife.com.br. 7h42, é hora do nosso encontro semanal dedicado ao comércio. Comércio em Foco. Comércio em Foco é o grande referencial do nosso projeto. Afinal de contas, o projeto é conduzido pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Eu vou iniciar com a nossa pauta de hoje sobre números divulgados pela FEComércio de São Paulo. Proporção de empresários do varejo com excesso de estoques cai pelo terceiro mês consecutivo. Segundo a FEComércio São Paulo, fatores como a confiança do consumidor e do empresário em alta, perspectivas de investimento e de vendas um pouco melhores no segundo semestre, inflação em queda, ajudam o varejo a almejar retomada de crescimento. É um discurso que o presidente, agora na condição de presidente, líder dos lojistas da CDL Santos Praia, o Nicolau Albeide, sempre reproduz. Não é de hoje, né, Nicolau? Mas como é que você entende essa pesquisa da FEComércio e a perspectiva também para o segundo semestre? É o resgate da confiança, né? A vida política, a política melhorando no país. Nós temos aí um presidente interino, no caso Michel Temer, que pelo menos está dando uma direção, e os investidores, os economistas estão vendo que o país tem um rumo a ser tomado. Uma direção não muito agradável, né? Para o ano de 2016, 2017, teremos aí contingenciamento, principalmente no investimento público, que é onde a geração de empregos não tende a aumentar muito. Mas isso já é um reflexo, pelo menos não estamos mais na descendente, estamos aí numa ascendente. Os números são abaixo de 2015 ainda, porque a grande queda foi no ano de 2015 para 2016, então ainda não estamos ainda no patamar que estamos em 2014, 2013 em relação às vendas, que foi o ápice, né, o momento melhor que nós tivemos. Mas é uma demonstração de que estamos melhorando e que a economia está tomando rumo e reforçando aquilo que eu sempre falei. O grande problema do Brasil é um problema político, não é um problema econômico, né? Se o governo não colocar a mão, muito bem, obrigado, e fique. Já faz muito. Já está fazendo um bom trabalho em não se meter na economia. E esse aspecto relacionado ao impasse, digamos assim, político, não é? Acaba refletindo a percepção que eu tenho também, a leitura que eu faço é essa, de que o pior já passou, digamos assim, né? Quer dizer, a gente já chegou no fundo do poço, e aí a coisa vem agora numa ascendente, agora não sei se na velocidade esperada e necessária, né, Nicolau? Esse me parece que é o aspecto, porque talvez a gente só tenha essa alavancada ou essa retomada há algum tempo ainda à frente, e isso tudo acaba obviamente refletindo
na questão atual, no momento atual. Só uma observação que eu faço, porque isso na minha concepção acaba impactando também diretamente, não só no comércio, mas enfim, toda essa situação, que é a necessidade, bom, primeiro de se resolver em definitivo a questão do impeachment, né? Agora em agosto me parece que se resolve, porque não se trabalha com a possibilidade do retorno da presidente, mas isso não pode, né, ser descartado, é muito difícil, mas não é impossível, né? Na regra do jogo há essa remota possibilidade. Um outro aspecto é do presidente Michel Temer tentar ou trabalhar efetivamente para que não haja um aumento de despesa e que, portanto, ele não tenha que pregar aqui aumento de receita, né? Quer dizer, essa equação precisa ser feita. Ele precisa, com certeza, diminuir as suas despesas. Pois é, e não para isso criar o Brasil, receita. O brasileiro, né, em si não suporta mais impostos. Porque aí vai acontecer. Existe a remota que já está tomando um pouco de corpo, o CPMF, né? Retornar, e talvez ele venha com essa mais enfático em relação a isso pós-impeachment, que é muito provável. Por enquanto ele não está tocando no assunto, mas alguns já estão falando sobre isso. Alguns já falavam antes, né, de que se houvesse essa mudança no governo novo, a CPMF passaria, enquanto que no governo Dilma não passaria. Eles estão bem quietinhos a esse respeito. Pois é, não, e muito silêncio também, muito silêncio também acaba, né? Vai se passar, ou se tiver, vai ser depois bem, Rafael, da eleição. Eu até questiono, a CPMF, ela é um imposto justo. Eu não digo que não seja um imposto justo, mas não dentro da carga tributária que nós já temos. Então vamos passar a CPMF? Vamos passar, mas vamos tirar o que e da onde? Vamos diminuir o custo nos alimentos, vamos diminuir o IPI nos produtos industrializados, vamos diminuir o ICMS nos estados, vamos fazer nós temos um problema, temos um problema de ICMS aqui no estado de São Paulo gravíssimo, porque é o estado de maior consumo do país, é o estado que tem o maior ICMS, que chega até 25%, na média 18% ICMS do estado de São Paulo. É um estado que as indústrias se instalam fronteiriças, né? Por exemplo, Cidade de Extrema, Triângulo Mineiro, é onde estão as maiores indústrias porque elas têm algumas isenções de impostos e porque elas têm um maior mercado de venda, que é o estado de São Paulo. E com a internet hoje, o comércio da região do estado de São Paulo sofre muito com isso, porque as vendas em loco, nós sofremos os impostos do estado de São Paulo. Quem compra pela internet e compra de outro estado não paga imposto. Então não paga imposto daqui, né? Não paga imposto daqui. Então essa regulamentação também está há muito tempo para ser feita. Não, isso só uma observação. Você fala do problema do ICMS, né? Se o problema do ICMS fosse pontual em São Paulo, até que a gente estava bem. O problema do ICMS é que você tem 27 legislações tratando de ICMS, porque como ele é estadual e cada estado tem o seu regulamento do ICMS, cada estado tem a sua legislação própria, gera toda sorte de problema é similar ao que nós tínhamos na região antigamente aqui da Baixada do ISS, que houve uma regulamentação. Tinham pessoas que, São Vicente, se eu não me engano, Cubatão era 1%. Tinha tanta empresa de serviço em Cubatão que não cabia em Cubatão, né? Todo mundo alugava uma portinha lá em Cubatão, colocava a sua empresa lá em Cubatão, mas fisicamente ela estava em Santos, que é onde tem mais serviço, porque Santos cobrava na média de 5% e Cubatão cobrava 1%. Então isso está acontecendo nos estados. Então o Lula, no primeiro mandato, já tinha feito uma promessa de regulamentação com os governadores, né? Iam criar um mínimo e um máximo, que nem foi criado aqui. Hoje eu acho que o mínimo é de 2%, no máximo, 1%, o máximo de 3%, que é o ISS, se eu não estiver enganado. Então isso que tem que ser feito nos estados, porque nós temos aí no caso do estado da Bahia, o ICMS está em 9%. Aqui em São Paulo chega a 25%. Então você vê a discrepância que existe, porque eles querem atrair novas indústrias, e é um estado que não tem um consumo grande, e acabam vendendo para quem? Querem vender para o estado de São Paulo. Sim, mas não querem pagar a tributação. Não querem pagar a tributação. Então eu acho que, nós temos que
pensar e repensar em relação a isso, que não é uma disputa justa e é o que nós sofremos muito aqui. Nicolau, para finalizar o Comércio em Foco, é algo que interessa muito. Só vou fazer um comentário. Hoje vai ser publicada a ata do Copom, Comitê de Política Financeira, que manteve os juros da economia, a taxa Selic em 14,25%. Já tem adendo que vocês colocaram, não é? Da alta dos impostos ainda muito altos, impactando muito na geração de empregos, a questão da lei trabalhista que está em foco. Mas eu queria saber praticamente como é que você vê o cenário para o emprego no comércio, já que teremos agora Dia dos Pais, Dia das Crianças e no final do ano a data mais importante. Porque, um breve comentário, o que eu percebo, os números ainda são tímidos de reação, mas talvez o principal, o comércio tem muito dessa psicologia das pessoas ficarem temerosas em consumir e comprar até coisas que elas estão necessitando. É a reversão desse viés de baixa, não? Os números começarem a apontar para cima. Isso geralmente tem uma curva ascendente que deve se manter. Pelo menos é a minha percepção. O que eu percebo, a minha percepção em relação a consumo, é que as pessoas estão tendo um consumo mais consciente. Houve uma queda de consumo, mas houve muito mais uma diminuição e muito grande nesse sentido, mas muito grande mesmo, na parte de endividamento. As pessoas não estão se endividando. Aqueles cartões de crédito que era recorrente as pessoas comprarem 10 vezes, 18 vezes, como tem algumas empresas oferecendo, 15 vezes, elas só estão acontecendo com bens de alto custo, bens duráveis de alto custo, que a pessoa precisa comprar nesse número de vezes. Não como coisas de baixo custo que dividia-se recorrentemente. As pessoas compravam algo em torno de R$500 e faziam em 10 vezes pelo cartão de crédito. Então, isso é uma boa, eu acho que é um acontecimento bom, porque se você se reportar a países como Estados Unidos, que nós temos que usar como referência, não existe esse financiamento nos cartões de crédito. Você tem uma fatura que você paga no mês seguinte. O refinanciamento dessa fatura hoje no Brasil está impossível, porque são esses 14,25 que você está falando aí do cupom, ele é ao mês numa fatura de cartão de crédito. Então é impossível praticamente a pessoa conseguir liquidar essa dívida posterior. Então eu percebo que está existindo uma consciência muito grande em relação a isso, tanto que as vendas em cartões de crédito, débito, aumentaram enormemente em comparação às vendas de cartões de crédito. Então você percebe uma nítida posição. Mudança de comportamento. Eu tenho, eu compro. Eu não tenho, eu não vou deixar para depois. Então isto é até saudável, viu, Zé? Porque a diminuição do endividamento impacta para o comércio momentaneamente no primeiro momento. Mas reflete positivamente. Mas reflete positivamente, porque essas pessoas não vão estar com o nome no SPC, não vão estar com o nome sujo. Sim. E elas vão estar no mercado reduz a inadimplência, que pode diminuir as taxas para você captar o dinheiro. Agora, as empresas de cartões de crédito têm que pôr a mão na consciência, né? Se existe isso, que eu acho que nem isso eles não têm, que são os bancos, né, que estão por trás, e precisam perceber também essa sensibilidade do mercado e diminuir também as suas taxas. Sim. Porque as taxas são muito altas, inclusive para o comerciante. O Rafael aqui vai me contestar, porque ele que está do outro lado aqui e deram sorte que não passou no STJ, que foi a cobrança diferencial em relação a cartão de crédito e pagamento em dinheiro, mas ele há de concordar comigo que a diferença é muito grande. Você receber um pagamento após 31 dias com 4,5% ou receber um pagamento em dinheiro no ato, não dá para ter o mesmo preço. Não, então, isso é uma outra coisa que o mercado precisaria se ajustar nesse sentido, para que os preços possam baixar, porque se os preços se mantiver esse posicionamento, os preços vão estar sempre pelo preço maior. Não, a questão nesse aspecto não me parece só judicial e não é só do STJ. Tem aquele projeto de lei do senador Roberto Requião, não é, do Paraná, que tenta estabelecer essa desigualdade, não é, essa possibilidade de preços distintos, alterando inclusive o código.
Como é que eu vou dizer? Eu entendo perfeitamente essa argumentação, há lógica, né, é plausível isso. O meu ponto de inconformismo aqui não é porque eu uso cartão de crédito, não, porque se tiver que mudar e for mais barato com o dinheiro, talvez haja essa mudança de postura, de conduta por parte de alguns consumidores. O que me chama a atenção, e daí o motivo, né, de ser contra a medida nesse aspecto da forma como colocada, é que você também sabe, Nicolau, que foi feito um trabalho de mais de uma década como política pública, não é? Do governo, em especial do governo federal, para que houvesse uma disseminação de cartão de crédito. Hoje você tem um cartão de crédito pulverizado para todas as camadas da população. Não deixa de ser bom para o comércio, viu, Rafael? Eu até acredito. Porque é seguro. O comerciante, como nós tínhamos a prática antigamente, cheque pré-datado, o cheque pré-datado era muito inseguro. Exatamente. Mas hoje o cartão ele é muito seguro porque a garantia de recebimento do comerciante é 100%. Só que o custo disso é muito alto. Sim. Então, só para fechar esse aspecto, o problema é esse, quer dizer, você incentiva uma prática e depois você muda, e aí, obviamente, talvez penalizando o consumidor. Então, o debate aqui também tem que ser franco, não é? Porque a ideia é no sentido de que se houver essa possibilidade de distinção, que haja verdadeiramente um ganho. Quem está no meio disso para aí o consumidor. É que tem que diminuir, né? Intermediário é que tem um lucro exorbitante, que o intermediário é o gestor do cartão de crédito. Claro. E ele tem um lucro exorbitante, sem contar que existem 100 milhões de transações mês dentro de cartões de crédito. Então, é quase uma população em muitos países aí que não tem isso de habitante. 100 milhões de transações durante um mês. Então, parece que aqui no Brasil a mesma coisa acontece com a telefonia celular. Quanto mais aumenta-se o consumo, deveria ser menor o valor da taxa. Não, o valor da taxa é mais alto. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Quaresma, rapidamente, por favor? Não, basicamente é isso, a leitura que a gente faz é essa realmente, né? Quer dizer, também não somos contra e entendemos esse aspecto. A única coisa que eu deixo de mensagem é que o ganho tem que ser para todos, né? Então, hoje parece que está só com cartão de crédito, e nesse ponto eu concordo com o Nicolau, mas que ganhe o comerciante e, sobretudo, ganhe o consumidor. Essa mudança tem que ser em benefício de ambos os polos da relação. Ganha o comerciante, ganha também o consumidor. 7h57, encerrando por aqui o quadro Comércio em Foco, no Bom Dia 98, realizado pela CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Voltamos já com as novidades do esporte. Tem também o quadro dos direitos do consumidor, com o nosso ouvidor, o Rafael Quaresma. Mande questionamentos para o Quaresma, para ele poder responder na sequência do nosso programa, pelo WhatsApp 997829970, telefone fixo 3284-1100, facebook.com/Bom Dia 98. Voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 8h01, de volta na realização da CDL Santos Praia. Bom Dia 98. Nós aqui confundimos, né? O coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma, e não o ouvidor público, que é o Flávio Jordão, comentarista das sextas-feiras. E agora é hora de esporte. Vamos conferir. Giro Esportivo. Às 8h02, bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia, grande abraço a você, Zé, aos companheiros aí no estúdio, ao ouvinte ligado na 98. Zé, o Santos Futebol Clube deve anunciar hoje a venda de Gabigol. Gabriel deve realmente transferir para o futebol italiano. Uma proposta em torno de 20 milhões de euros chega do clube italiano para levar o jogador da Vila Belmiro. Com apenas 19 anos, servindo a seleção brasileira, Gabigol deve mesmo deixar o Santos. Não vai ter jeito não, viu, Zé?
O Gabigol realmente é uma perda que é calculada, não é? Mas agora, outra novidade que a torcida santista ficou muito frustrada foi a mudança do mando o mando não, mas o Santos vai jogar em Cuiabá contra o Flamengo, nesse momento que o Santos poderia ser o líder geral ao final do primeiro turno, Ricardo? Acho que cabe uma crítica à diretoria do Santos, né? O Santos, na verdade, está ajudando uma empresa que no ano passado comprou os jogos do Santos e ficou no prejuízo. O problema é da empresa, se ela comprou e o público não foi no jogo, mas o Santos, tendo um grande coração, está dando um jogo para essa empresa que no ano passado comprou 3 jogos do Santos, e a partida da outra quarta-feira, não amanhã, e sim no dia 3, vai acontecer na Arena Cuiabá, né? O Santos que vai enfrentar o Flamengo que ontem, com as calças na mão, literalmente venceu a equipe do América Mineiro pelo placar de 2-1. Acho um erro grande da diretoria do Santos tirar esse jogo da Vila Belmiro, a pressão da Vila para cima do Flamengo, que deve ter a estreia do Diego, viu, Zé? E o Alexandre Pato também deixando o Corinthians, Ricardo? Tá indo embora, né? O Corinthians fez um acordo com o Alexandre Pato, rescindiu o contrato, o Villarreal da Espanha está contratando o jogador, que vai assinar contrato, sei lá de quanto tempo, com o time espanhol. A verdade é que o Corinthians no finalzinho aí conseguiu recuperar muito pouco daquilo que investiu no Alexandre Pato, está deixando o futebol brasileiro para jogar num time médio para pequeno, um time médio do futebol espanhol. E pelo Campeonato Brasileiro, Zé, anote aí, a partida que seria na próxima segunda-feira entre Botafogo e Palmeiras, 8 da noite, no estádio lá da Portuguesa do Rio de Janeiro, foi antecipada para o domingo, 6:30 da noite, porque a delegação, na verdade, o pessoal que está organizando a Olimpíada pediu para a CBF não realização de jogos a partir da próxima semana no Rio de Janeiro. Então o jogo do Palmeiras contra o Botafogo será no próximo domingo. Seleção brasileira olímpica se preparando para a estreia, né, nas Olimpíadas, que acontece no dia 4 contra a África do Sul, jogando em Brasília. E pelo que está desenhando o técnico Rogério Micali, uma coisa eu garanto: vai ser uma seleção brasileira olímpica com cara de time de Dorival Júnior, atacando, viu, Zé? Nicolau Betti quer falar com você, Ricardo. E aí, Ricardinho, estamos com saudade de você. Vem aqui no nosso estúdio. Nós vamos lá para 102 e espero você lá também, semana que vem. Tá mais do que marcado. Essa semana eu vou dar uma passadinha aí. Segunda-feira a gente embarca, né, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas já está tudo acertado com o nosso grande Zé. Vamos continuar normalmente durante a Olimpíada fazendo aqui o boletim para 98. Vamos ver se na sexta-feira eu consigo dar uma passadinha aí nos estúdios da 98 a partir da próxima segunda-feira em 102,1. É isso, né, Zé? É isso aí. Sexta-feira vem aqui o café da manhã, é por conta do Nicolau. Aí eu vou, com certeza. Eu falei de futebol, falei de esportes aqui na 98. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. É só você ligar, a gente não cobra nada e entrega aí no seu estabelecimento comercial, no seu escritório. Armazém 26, 3221-3396. Lá você encontra materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, e tem aquele cafezinho e também o açúcar. Um grande abraço, até amanhã. Tchau. Novidades do esporte, giro esportivo no Bom Dia 98 com o nosso especialista, o jornalista Ricardo Martins, aqui da 98 e também da TV Record. Será o comentarista dos Jogos da Seleção Olímpica Brasileira, um dos comentaristas na transmissão dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Rafael Quaresma presente, coordenador do Procon Santos, e tem questionamentos para ele. Direitos do consumidor. Vamos ao questionamento ao Rafael Quaresma, por favor, Thiago. Participação do Paulo Roberto, do bairro do Gonzaga, diz o seguinte: frequento uma agência do Banco Santander e assinei alguns produtos por contratos longos. Exemplo, a capitalização de 4 anos. Isso faz com que eu tenha dificuldades de mudar de banco? Nessa agência sempre há filas e a maioria das vezes ultrapassa o tempo por lei e nem sempre há o papel da senha, o horário que eu cheguei nesse banco. Se por acaso não me derem por falta de papel ou perder o papel, como posso processar a instituição pela demora? Olha, essa lei que trata da fila
de espera, não é? Nos bancos, é uma lei municipal e que atribui a fiscalização ao DEFEMP. Então é a Secretaria de Finanças que cuida disso e, na verdade, o consumidor deve exigir a senha. Se ela não for a ele concedida, a reclamação deve ser feita diretamente na ouvidoria. O Zé brincou aqui, falou do ouvidor, o nosso amigo Flávio Jordão. Tá vendo? Ele está ciente e a par disso, porque realmente demandas como essa acabam chegando diretamente à ouvidoria pública do município. 8:07, esse foi o questionamento de hoje do Direitos do Consumidor. Rafael Quaresma continua com a gente na bancada, na próxima semana, na nova fase do programa, lá na 102 Rádio City, a partir de segunda, às 6:45 da manhã, em 102,1. Pois não. Eu só queria questionar o Rafael aqui, tem uma reportagem aqui do Jornal Tribuna de hoje. O Nicolau não perde a oportunidade, você viu, né? Eu já de manhã já questionei o Rafael em relação a isso. Direitos do comerciante. Direitos do consumidor. Do Jornal Tribuna vamos esclarecer. onde o Rafael fala que algumas lojas, ele fala muito bem dito aqui pela tribuna, em relação a compras pela internet, aonde existe o direito de arrependimento. E que algumas lojas também já estão exercendo direito de arrependimento. Eu questionei isso ao Rafael, gostaria que ele esclarecesse o questionamento que talvez a jornalista tenha interpretado ele mal, né? O que está dito, a gente falou antes aqui, então aproveitando o quadro e também a audiência para deixar claro o seguinte, né? Entre aspas, está dito por mim que geralmente, né, na reportagem, as lojas carimbam essa informação da possibilidade de devolução na nota fiscal do produto. E o Nicolau me perguntou, e era o receio dele, se essa devolução diria respeito ao valor em si, ao numerário, como é possível e como acontece de fato nas compras à distância, em especial pela internet, mas não só pela internet, catálogo, TV, telefone, etc. Essa devolução aqui, que faz menção à reportagem, ela diz respeito, dentro do contexto em que foi informada, ela diz respeito ao produto em si, e verdadeiramente grandes redes, elas acabam alargando essa prerrogativa do artigo 49 para as compras presenciais, não em relação à devolução da quantia. Olha, comprei o celular, depois de 2, 3, 4 dias, sei lá, eu não quero mais, volto na loja e desfaço a venda, o que seria possível pela internet e que não é possível presencialmente. Agora, essas grandes redes, elas tentam nivelar o consumidor, vamos assim dizer, e atribuir a ele quase que as mesmas prerrogativas da que ele teria se ele comprasse pela internet, até porque, falando especificamente das operadoras de telefonia celular, elas exploram o mercado físico e virtual, e pelas lojas virtuais elas são obrigadas a garantir os 7 dias para arrependimento. Nas compras físicas, portanto nas lojas presenciais, em shopping, comércio, etc., elas permitem esse arrependimento não em relação à devolução da quantia, mas em relação à devolução do produto. E como não é um direito, Nicolau, consagrado, estampado no código, é importante que essa informação esteja prevista e, portanto, conste expressamente, via de regra, na nota fiscal. Muitas das vezes eles batem um carimbo dizendo, olha, em 7 dias você traz o produto aqui que a gente troca o produto, a gente substitui o produto, que também não é uma prerrogativa prevista em lei, porque a gente sabe dos 30 dias que o fornecedor tem para sanar o vício, isto é para consertar o produto, mas nestes casos se abre essa possibilidade, fidelizando, eu diria, o consumidor, permitindo a ele que substitua imediatamente o produto. É necessário que haja essa informação. Portanto, quando a gente fala ali da devolução, a gente diz respeito à devolução do produto e não à devolução do valor da quantia recebida pelo comerciante ou pelo fornecedor. Correção aceita. Convenci, viu só? Certa resposta. Ô, Rafael, chegou mais um questionamento dos nossos ouvintes? Por favor, Thiago. Vamos lá. Chegou aqui a nossa ouvinte, a Rosana, ela faz a seguinte pergunta. Ela quer saber por que agora ela está sendo cobrada. Ela diz que ela comprou alguns móveis, citou que foi o armário de cozinha, e a loja, pelo que eu entendi, não, agora está sendo cobrado para entregar e para montar. Se existe alguma lei, ela disse que está aguardando resposta. Olha, Rosana, se eu estou entendendo aqui a sua dúvida, enfim, com relação à cobrança, não há
proibição, não é? Não há impossibilidade na cobrança. No entanto, o que me parece aí que é a sua dúvida, e aí talvez proceda de fato a sua reclamação, é com relação à falta de informação prévia sobre isso, porque eu acho que também já falamos aqui, mas é sempre importante repetir, usos e costumes acabam sendo uma fonte do direito do consumidor, e nesse segmento específico do mercado de consumo é praxe não se cobrar, ou pelo menos não se distinguir a cobrança do produto em relação à instalação do armário, portanto, se cobrar pelo serviço. Se não há essa informação prévia, ou seja, você comprou o móvel, pagou pelo produto e nada foi dito a respeito do custo da instalação, e mais e pior ainda, venderam para ti o produto garantindo a instalação, é óbvio que depois do jogo começado, vamos assim dizer, do produto comprado, o fornecedor, o comerciante, obviamente não pode mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, não é? Então, se não foi dada essa informação prévia a você, obviamente que agora eles não podem exigir essa cobrança. No entanto, se há a informação prévia, e veja, isso uma vez até me questionaram sobre a cobrança de orçamento. O comerciante pode cobrar o orçamento? Pode. Qual é a regra? O orçamento sem compromisso, né? Então o comerciante, em regra, não cobra o orçamento. Agora, se ele quiser cobrar o orçamento, ele pode fazê-lo desde que ele avise. Fala, olha, o meu orçamento não é sem compromisso, o meu orçamento custa tanto. Ah, mas depois se eu executar o serviço, pode abater esse valor? Posso abater ou não abato, enfim. Há possibilidade de cobrança, não há nenhum impedimento, nenhuma impossibilidade, seja na cobrança do orçamento, seja na cobrança para instalação do móvel. Também, né? Agora, e laudo também. Laudo também. Existe esse questionamento, às vezes chegam na minha loja, pedem para dar um laudo. Claro, até porque esse laudo, Nicolau, seguramente vai servir de prova para alguma ação judicial, para alguma outra medida. Então pode cobrar desde que haja essa prévia informação. Resumindo, o que é combinado não sai caro. O combinado não sai caro, exatamente. E a questão da entrega, ela ainda questiona aqui, rapidinho, da entrega também dos móveis. Pode cobrar também? O que é combinado não é errado. É o mesmo raciocínio, sobretudo móvel, até porque muitas das vezes não há sequer para pronta entrega. Então, né, ela diria o seguinte, olha, eu vou então levar os móveis. Vamos imaginar que isso fosse possível, para evitar a cobrança. Agora, se faz parte da logística da empresa a entrega dos móveis, esse valor, obviamente, ele já está embutido no preço total pago por ela em relação ao produto. Então, também nos socorrendo aqui dos usos e costumes que norteiam a relação de consumo, essa cobrança feita sem essa prévia informação, obviamente não é possível, e aí sim caracteriza uma prática abusiva. Simples assim, se a Rosana não foi comunicada, não pode haver a cobrança. Exato. Exatamente, né? Bom, APO Planos Odontológicos Empresariais, referência e benefícios para os funcionários de empresas a partir de 3 funcionários contratados aí, 3 funcionários registrados, com mais de 200 dentistas credenciados na região, uma central de atendimento exclusiva funcionando 24 horas por dia, APO certificada pela ISO 9001 em todos os departamentos. A APO é uma empresa que é garantida, não é? E consolidada pela sua carteira de clientes. Grupo Mendes, Unimed, Santa Casa Saúde, Rodrimar, Transbrasa, Grupo A Tribuna, Santa Cecília e a parceria com a CDL Santos Praia. Conheça os planos e os benefícios do plano odontológico da APO. Ligue 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. Para encerrar o programa, nós temos que registrar a questão referente à segurança pública, mais um assalto de uma família no domingo na Padre Manuel da Nóbrega, e hoje também a estatística aumenta em relação ao número de veículos roubados na Baixada Santista. Primeiro semestre de 2016 houve alta de 7,9% em relação ao ano passado. Homicídios dolosos caíram em 7,8%. Então aqui na reportagem da TV do Jornal Tribuna. Se você me permite, pois não. Nessa estatística, nessa tabela, a quantidade de estupros. Os crimes sexuais aumentaram também. Espantado, não pensei que houvesse essa quantidade tão grande na região. Com as palavras das autoridades, voltaremos ao assunto com certeza ao longo da semana aqui no Bom Dia 98, que vai terminando por aqui. Obrigado, Nicolau Beijo. Obrigado. Até terça-feira que vem na Casa Nova. Rafael, da mesma forma. Valeu, obrigado, um abraço. Rafael, vai, Nicolau? Vai, com certeza. Vai, então, ele não me deixou no gancho, viu? Não, ele briga, mas gosta aqui, tá tudo certo. E avise aquelas pessoas que você remunera pra te mandarem a lousa aqui. Imagina, aqui é tudo espontâneo, não tem o Clark, não, é tudo natural, viu? Hoje não tem abraço, não. Não, hoje não tem. Não tem mais que os abraços de sempre aqui, então fica pra semana que vem, né? Valeu. Coordenação de produção do Rick Santos, obrigado, Thiago, até amanhã.
A repercussão das principais notícias da região e do país. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.